graça e paz, amém, queridos? Nessa noite nós possamos adorar o Senhor mais uma vez, em família, juntos, exaltando o nome santo do Senhor. Feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, por você nesse lugar, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo está aqui, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito Santo já está nas casas, em cada família, Senhor. Oh Deus, que nós possamos levar a sério, Senhor Jesus, nesse momento, e que nós possamos, meu Pai, exaltar o nome do Senhor, exaltar o nome santo e poderoso do Senhor. Recebe os louvores, recebe o louvor da igreja, recebe o louvor, meu Pai, da tua noiva, em nome do Senhor Jesus. Cante comigo.
Pioneiros incluem para que todos sejam, para que todos sejam. Pioneiros incluem, pioneiros incluem para que todos sejam, para que uma família diga, uma família para esposa.
Obrigado, Senhor Jesus, por esses louvores. Obrigado, Senhor Jesus, por essas canções. Que de fato nós possamos nos tornarmos Senhor. É só dessa forma que eles vão reconhecer a igreja santa, poderosa. É se nós nos tornarmos uma família, uma esposa, uma casa. É isso que nós queremos nos tornar. Que nós possamos, meu Pai, crescer em amor a Ti e crescer em amor entre os irmãos. Espírito Santo, continua conosco. Prepara os nossos corações para a palavra que vai ser pregada, lançada em nossas vidas. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus na sua casa, mesmo. Você que está aqui também pode aplaudir. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, queridos, graça e paz. Você que está com a gente aqui, você que está na sua casa. Pastor Rafa, é ao vivo, me ajeita aí, está certo? Quer a mesa no meio ou quer a mesa no canto? Não, tranquilo, aqui dá para. Tá. É ao vivo e a gente tem que se ajeitar aqui. Mas que bênção, louvor poderoso, que bom a gente estar reunido novamente na presença do Senhor. Hoje, de uma maneira diferente dos últimos domingos, nós estamos realizando nosso encontro durante a noite, já sentindo um gostinho aí da volta, do retorno das nossas atividades. O Senhor é bom. Nós cantamos essa canção, o Senhor é bom. E eu queria, antes de mais nada, vamos fazer um aquecimento aí. Você que está na sua casa mesmo, você está no sofá aí, talvez até esteja até de pijama. Vamos espreguiçar um pouquinho, se levanta um pouquinho aí do seu lugar, se levanta um pouquinho, o pessoal que estiver aqui, se levanta aqui também. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor, aproveitar para nós, destravar o esqueleto aí. O Senhor tem algo a falar com a gente, que durante esse domingo todo o Senhor falando comigo na minha casa, e eu sei que Ele vai continuar trabalhando na minha vida, e vamos pedir para que Ele venha ao encontro das nossas necessidades, dos nossos pensamentos, dos nossos corações. Então, esse momento aí, você de pé, fica de pé na sua casa, fica de pé, sai do sofá aí. E vamos orar junto comigo. Pai, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, porque o Senhor é bom, como nós cantamos aqui, Senhor. Se as coisas estão indo da nossa maneira, o Senhor é bom. Se as coisas não estiverem indo da nossa maneira, do nosso jeito, o Senhor continua sendo bom. Nós queremos te adorar, Deus, porque em meio a tudo que nós estamos vivendo, o Senhor permite que nós continuemos tendo contato com a tua palavra. Ainda online, nós estamos ainda tendo contato com a igreja, com os irmãos. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, obrigado porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem protegido a nossa família, o nosso lar. A nossa oração é continua, Senhor, essa boa obra que o Senhor começou em nós. Que em nome de Jesus o Senhor guarde os nossos pensamentos, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor guarde a nossa vida, guarde a nossa família, guarde o nosso lar, guarde a nossa igreja, a família Nazareno. Guarde a igreja do Senhor aqui na terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Estão felizes mesmo? Alegres com o Senhor? Quero agradecer. Tem alguns irmãos com a gente aqui participando. Hoje um louvor um pouquinho mais completo. Devagarzinho a gente tem, o louvor completo. Mas eu quero agradecer a cada um que veio, cada um que se dispôs do seu conforto para estar aqui reunido, para adorar ao Senhor, e você que está na sua casa. Domingo de manhã fazia o culto, depois, entre aspas, ficava livre, para ficar mais à vontade com a família e tal. E hoje nós retomamos aí com o horário da noite, então quebra um pouquinho aí a rotina do domingo, mas é bom, domingo é do Senhor, e estamos felizes porque o Senhor nos permitiu estarmos juntos. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6.
Quase que eu falei uma heresia aqui, pessoal. Quase que eu falei o livro de Noé. Porque tem gente que procura, hein? E tanto essa história esses dias hoje, eu já ia falar para você, irmão, abrir o livro de Noé. Aí a preocupação é se você repreender o pastor, você ia procurar, não tem problema. 20 moedas de prata, tá todo mundo. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 5. Amém? Se você ouvir aí grito de criança, cachorro latindo, moto, carro acelerando, não esquenta a cabeça, faz parte, nós estamos retomando as nossas atividades normais. Deus tenha misericórdia da gente. Amém? Então, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 5, uma história muito conhecida. Eu tenho com a minha Bíblia aberta aqui, mas eu vou ler no celular, mais prático, porque eu gosto de me movimentar aqui. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais, grandes e pequenos, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Versículo 8. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Em outras traduções, a Noé o Senhor achou graça. Continuando o versículo 9. Essa é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça o andar superior, um médio e o inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados vivos. Verso 21. E armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. 22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Amém? Até aí. Depois você pode continuar lendo, deixa como tarefa, como lição de casa, leia o capítulo 6 novamente, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, que vai contando essa história de Noé. Eu não quero decorrer muito sobre toda essa história, nós vamos falar, mas eu não vou ler, fica aí de lição para você estar lendo e tirar as curiosidades que nós vamos falar aqui, mas eu quero decorrer um pouquinho com essa história. Eu estava pensando, nós como pastores, nós temos orado a Deus, pedindo palavras para esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estávamos com uma construção com a família Nazarena de alguns entendimentos, e quando Deus permitiu tudo isso acontecer, algumas estratégias foram mudadas, e o Senhor tem colocado nos nossos corações palavras para esse tempo, palavras que venham de encontro com aquilo que nós estamos vivendo, de encontro com aquilo que nós precisamos para o momento.
E no momento de oração, no momento de medição, o Senhor me trouxe essa história, a história de Noé. Um homem que junto com a sua família teve que ficar confinado, teve que ficar com uma quarentena. Mas depois, nós vamos estar falando aqui, mas depois você vai fazer o cálculo aí, porque nós vemos muito ser falado que no tempo de Noé a chuva durou 40 dias e 40 noites. Só que é interessante que quando nós vamos fazer um cálculo de todo o acontecimento, Noé com sua família e com os animais ficaram dentro da arca por mais de 370 dias. Está difícil nós ficarmos em casa, sei lá, chegamos aí a 40, 45 dias. Está difícil às vezes ficar com a esposa, está difícil ficar com os filhos. Talvez você tenha um animalzinho de estimação, sei que ela tem um cachorro, tem um periquito, tem um gato. Mas imagine 370 dias confinado dentro de um baú, dentro de uma arca. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela, nós vamos correr um pouquinho nesse texto, com tudo aquela bicharada toda. E eu gosto de viajar na palavra de Deus, eu gosto de encarnar a palavra. E eu queria que você, junto comigo, você que está aqui, você que está na sua casa, você pudesse começar a imaginar a cena. Talvez você assistiu algum filme que fala, que retrata sobre a história de Noé. Talvez você tenha assistido o filme Todo Poderoso 2, é esse? Né? Se você não assistiu, assista. Esse filme, apesar de muito engraçado, tem uma lição interessante sobre ele e dá uma ideia de algumas coisas que aconteceu no tempo de Noé. Dentro de uma comédia, onde a gente dá muita risada, mas tem algumas coisas que é legal a gente tirar de exemplo e visualizar algumas coisas. Mas eu queria decorrer com essa história e tirar algumas lições que nós podemos aprender com Noé, para esse tempo que nós estamos vivendo, para esse momento em que nós estamos passando. Então, voltando ao texto aqui, nós vamos ver que o que estava acontecendo depois de aproximadamente 10 gerações. Nós vemos que Deus olha para a humanidade, vê a humanidade pervertida. Nós vemos o texto falando que a mente, o coração estava inclinado para o mal. Havia uma total corrupção na humanidade. E Deus olha para a humanidade e fala: vou destruir essa humanidade. E há um termo que é usado na Bíblia que fala que Deus se arrependeu. Esse termo ele traz para nós um sentimento profundo de tristeza. Então imagine Deus com uma tristeza profunda e olhando e falando assim: vou acabar com tudo, já era. Isso que eu vou dar fim à vida humana. Porém a Bíblia fala de algo maravilhoso sobre esse homem Noé, que Deus olhou e achou graça em Noé. E Deus resolve então compartilhar com Noé o seu plano. Deus chega diante de Noé e fala assim: Noé, é o seguinte, tenho visto a maldade da humanidade e eu vou descer água, vou mandar água e vai acontecer um dilúvio e eu vou matar a humanidade, eu vou acabar com a humanidade. Porém, eu vou preservar a sua vida e vou preservar a sua família. Mas não somente a sua vida e a sua família, você vai ter uma missão também que você vai ter que preservar todos os animais da terra. Nós sabemos a história, as crianças sabem, a escola bíblica sabe. Deus fala com Noé que é interessante que Deus fala assim: você vai ter que colocar na arca, mas depois você vai ter entendimento que o próprio Deus manda os animais. Assista o filme lá, o Todo Poderoso, você vai ver que os animais vão até Noé, que na verdade é uma representação de Noé, mas os animais vão até Noé e ele tem essa responsabilidade de cuidar, de guardar e tal. É interessante que a Bíblia fala algo importante sobre Noé, fala que ele andava com Deus. E Deus compartilha então do seu coração, do seu plano, em relação à humanidade, em relação ao que iria acontecer. Uma das coisas que nós precisamos entender é que Deus ele dá detalhes, dá instrução e detalhes de como Noé deveria prosseguir. E uma das coisas mais maravilhosas que eu vejo no texto, em 2 vezes, o Senhor, a palavra de Deus menciona que Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Mas vamos um pouco mais trazer algumas curiosidades aqui.
eu anotei aqui algumas tarefas que foi dada a Noé em relação a todo esse acontecimento. Ele deveria produzir uma arca, um baú enorme conforme a ordem de Deus. Uma observação importante que Gênesis 9:20, não vou abrir, você anota aí para você ver depois. A palavra de Deus vem nos ensinar que Noé não era um construtor, mas Noé ele era um agricultor. Noé não tinha nenhuma experiência com uma construção, ainda mais uma arca desse tamanho, ainda mais uma situação como essa. E de acordo com alguns historiadores e alguns pesquisadores bíblicos, com relação a Gênesis 2 e a Hebreus 11:7, que vai falar sobre Noé também, que ele agiu pela fé por fatos que ainda não havia acontecido, dá-se a entender que ainda não havia chovido. Então, falar sobre um dilúvio com Noé, com as pessoas daquela época, era algo extremamente catastrófico. Se hoje para nós já é algo difícil de entender, difícil de imaginar, imagine para o pessoal da época que acredita-se que nunca havia chovido, acredita-se que até aquele momento não haveria chuva. Então imagine Noé, que não era um construtor, mas que era um agricultor, ele ter que construir essa arca. Então ele deveria produzir a arca conforme as ordens de Deus. Deus ia dar todas essas instruções para que a água não entrasse nessa arca, para que essa arca não nafagasse, para que desse certo esse plano. Noé teria que seguir todos os planos com Deus. O segundo ponto que eu anotei aqui, que Noé deveria guardar a sua família. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Noé deveria guardar a sua família. E ele deveria também preservar todos os animais criados, tudo dentro da arca. Algumas observações importantes aqui nós lemos, para ficar um pouquinho mais prático. Quero falar um pouquinho para você do tamanho dessa arca. Essa arca ela tinha apenas uma porta que seria usada tanto para a entrada como para a saída deles. Ela possuía 3 andares. Nós lemos, eu só estou falando mais pausadamente aqui. Vamos lá pelo tamanho que era essa arca. Em algumas Bíblias está falando sobre côvados. Na minha Bíblia, que é já a nova versão internacional, ela já dá as medidas. Então vamos lá, ela fala assim que era uma arca que possuía 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e uma altura aproximadamente de 3,5 metros. Aproximadamente 41 metros cúbicos cabia dentro dessa situação aí da arca. Essa Bíblia minha aqui, eu vi agora há pouco, deixa eu achar aqui, ela dá uma ilustração legal, eu vi agora há pouco, isso aí eu não tinha visto, que ela fala aqui, a arca de Noé, descrita em Gênesis, deve ter sido enorme para a época, 135 metros de comprimento, quase a extensão, só para a gente ter uma ideia, quase a extensão de um campo e meio de futebol. Era 5 vezes o comprimento do Flor de Maio, um navio que levou os primeiros imigrantes para a América do Norte em 1620. E mais que a metade da extensão de um transatlântico de aproximadamente 260 metros. Então, para a galera, para algo que é mais comum, então imagina um campo de futebol. O tamanho dessa arca era mais ou menos um campo e meio. Então, imagine comigo aqui, um agricultor ter que construir esse pequeno barco, essa pequena caixa de madeira para poder preservar a vida deles. E algumas curiosidades aqui, o tamanho da arca também é equivalente ao volume, 41 metros cúbicos, a 522 vagões de trem. Uma capacidade de transportar dentro da arca 125 mil ovelhas. Há estudos hoje, só para a gente ter uma noção aqui, que existem 18 mil espécies hoje. Devido a algumas espécies extintas que não estão nesse número, com certeza na época era um número muito maior. E eles aproximam, como sendo um par de cada animal, aproximadamente, dentro da arca, junto com Noé e sua família, teria 72 mil criaturas. Então pensa aí, você que tem um gatinho, um cachorrinho, um pardal, um peixe. 72 mil criaturas.
Provavelmente muitos historiadores, muitas pessoas muitos mestres na Bíblia, eles tendem a acreditar que os animais que foram colocados na arca eram animais filhotes, eram animais pequenos, por causa do porte, por causa da locomoção e tudo mais. Mas esses animais ocupavam aproximadamente 60% do espaço que estava na arca. Olha o tamanho da arca, então, eram 72 mil criaturas, e os animais ocupavam 60% do espaço da arca. E o que eram os demais espaços? Era para eles reservarem os alimentos, porque, como nós falamos, eu não vou entrar nos cálculos aqui, mas depois você faz o cálculo na sua casa, eles ficaram dentro da arca por mais de 370 dias, mais de um ano. Então teria que ter alimento para eles e para toda essa galera. Então imagine como que era a logística, como que era a organização de todas essas coisas. E eu queria que você abrisse comigo no capítulo 6, mesmo 22, quero dar uma ênfase nesses versículos. 6:22. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Aí eu quero que você pula para o 7, vira a sua página aí, vai para o capítulo 7, verso 5. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Cara, que interessante e que maravilhoso é o nosso Deus. E nós vamos ver aqui, nós vamos debruçar um pouquinho sobre essa obediência de Noé, perdão. E o que é interessante, eu li a aliança aqui, eu vejo Abraão na minha mente. O que é interessante é que a graça de Deus e a obediência de Noé não somente preservou a sua família, mas ela trouxe uma aliança da família de Noé com Deus e também da humanidade com Deus. Essa aliança que nós conhecemos como o arco celeste, qual chamamos de arco-íris, né? Mas o arco de Deus, o arco celeste, no qual Deus jamais retornaria a acabar o mundo, né? Com água e tal. E a mistura da graça de Deus com a obediência de Noé não resultou somente na salvação da sua família, na salvação das espécies animais, mas também de uma aliança dele com Deus. E a primeira aliança de Deus feita com o homem na Bíblia. Eu quero que você fique com essa informação na sua cabeça. Noé ficou com sua família e todos os animais dentro da arca por mais de 370 dias. Eu quero que você guarde e fixe isso no seu coração. O primeiro tópico que eu queria abordar aqui sobre tudo isso e começar já a trabalhar nesse texto é que não era sobre Noé, mas era sobre a graça de Deus. Nós vamos entender que nós acabamos de ler 2 versículos onde fala que Noé fez tudo o que Deus havia mandado. E o nosso coração religioso e o nosso coração voltado para as obras muitas vezes tende a pensar, a trazer de novo a uma salvação mediante a uma troca, mediante a obediência, mediante ao que eu faço para Deus. Mas é interessante que na história de Noé, depois você lê em casa com mais calma, você vai ver que Noé oferecia sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais a Deus. E o que significa oferecer sacrifícios a Deus? Noé entendia que ele precisava de perdão, que ele precisava ser justificado dos seus pecados. Então Noé, ele reconhecia que ele era pecador. Então a obediência do coração de Noé e tudo aquilo que ele vivia é por ele entender e ele reconhecer uma graça de Deus sobre a vida dele. O que nós precisamos entender que não é sobre Noé, é sobre Deus, é sobre a graça de Deus derramada sobre a vida de Noé. E Noé, entendendo essa graça, como nós entendemos que é tudo sobre o Senhor, sobre a graça dele sobre a nossa vida, nós obedecemos e nós caminhamos e nós ouvimos e nós praticamos aquilo que ele quer de nós, porque nós entendemos essa graça. Não é uma troca, não é uma barganha, e nem com Noé, um homem que andava com Deus, um homem que era obediente a Deus, um homem que fez maravilhas na história diante de Deus, era um homem que reconhecia que ele estava ainda debaixo do pecado, ele estava ainda necessitando de salvação, necessitando do sangue, necessitando da morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas como naquela época o sacrifício de animal era algo temporário,
cobria por tempos o pecado da humanidade. Então a gente vai ver isso. Então eu quero deixar bem claro, porque eu não quero de maneira nenhuma exaltar Noé aqui. Eu quero de todo o meu coração exaltar, sempre fazer isso, exaltar o nosso Deus, porque é tudo sobre Ele. Nós vamos ver Noé, nós vamos ver grandes na Bíblia, nós lemos e nós damos o nome de heróis da fé, e às vezes nós tendemos a colocar esses homens como homens sobrenaturais, mas esses homens, como eu e você, estão construíram a história, e nós estamos construindo a nossa história. E quando nós entendemos essa graça de Deus sobre a nossa vida, quando nós entendemos o que Deus fez em nós, através de Jesus, e o que Deus está fazendo através de nós, nós obedecemos e nós andamos de acordo com aquilo que nós cremos, e as coisas vão acontecendo. E como nós falamos de Abraão, como o pastor Rafa falou de Jó, como o pastor Fê falou do Daniel, nós podemos andar na fé como esses homens andaram. Nós podemos permanecer firmes em meio às circunstâncias como esses homens permaneceram. E dando sequência aqui, nós vamos entender também que a graça de Deus ela é tão poderosa que às vezes nós olhamos um Deus na Bíblia e nós falamos como Deus era mau. Eu não sei se você já pensou, se foi só eu, mas quando eu tinha pouco entendimento sobre algumas coisas da Bíblia, eu olhava para a Bíblia e falava assim: como um Deus de amor, um Deus poderoso faz isso? Matou a humanidade, deixou só algumas pessoas. Mas é interessante, depois você lê a sua Bíblia, um pouquinho antes do que nós lemos, em Gênesis 6:3, eu vou ler. Gênesis 6:3 tem um versículo importante, que depois você tem que debruçar um pouquinho mais, aqui não vai dar tempo, mas só para nós entendermos que esse Deus nosso, Ele é cheio de graça. É até estranho, né? Mas Ele é um Deus cheio de graça. Versículo 3 do capítulo 6: então disse o Senhor, por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, ele só viverá 120 anos. É interessante, depois você estudando melhor sobre isso, você dando uma olhada também no capítulo 5, você vai ler que esse versículo, a palavra de Deus não está falando sobre o tempo de idade do homem, que ele ia parar por 120 anos, mas que naquele período o Senhor ele ia, a gente vai estudar, vai ler, vai ouvir comentários bíblicos, a gente vai ver que era um período onde o Senhor daria mais 120 anos de graça sobre a humanidade para que os homens viessem a se arrepender. Cara, isso é muito poderoso. Porque simplesmente Deus não falou assim: eu vou acabar com a humanidade, ponto, acabou. Todas as vezes na história, quando nós vemos Deus aplicar um juízo, Deus ele vem levanta os seus profetas, levanta os seus grandes homens de Deus para poder anunciar o arrependimento, a salvação. E é interessante que nós vamos ver isso, só a nível para você anotar, em 2 Pedro 2,5 e 2 Pedro 2,5. Pedro vai falar que Noé, ele pregava a justiça em seu tempo. E em 1 Pedro 3,20, Pedro vai dizer que Cristo pregava, o Espírito de Cristo pregava através da vida de Noé. São versículos chaves importantes para nós entender. Depois você faz um bem bolado para você entender isso tudo que nós estamos falando, mas você vai ver que havia uma graça de Deus não somente sobre Noé e sobre a sua família, mas havia uma graça de Deus sobre a humanidade. Mas, como nós lemos no texto no começo, a perversidade do homem era tanta que a sua mente e seu coração já estava totalmente corrompido e inclinado somente para fazer o mal. Então dá-se a entender que durante esses 120 anos a arca foi construída durante esse período. Não dá para dizer que a arca foi construída durante 120 anos ou durante 1, 2, 5, 10 anos. Eu acredito, na minha ignorância, que levou muito tempo, porque viu o tamanho. Noé não era um construtor, mas nesse período Noé pregava por sua vida. Noé, eu acredito que com a própria construção, a obediência de Deus, ao construir a arca, as pessoas ao redor, imagine, não tinha o noticiário que nem tem hoje, mas com certeza o ser humano tem uma facilidade de fazer com que as notícias corram de uma forma fenomenal. Com certeza corria diante de toda a humanidade o homem que estava construindo um barco, porque ele dizia que iria chover. É interessante que, só para nível de conhecimento, não foi somente a chuva
que ocasionou o dilúvio, mas a palavra de Deus vai falar que torrentes saíam do abismo, águas com portas eram abertas no abismo por baixo e águas eram caídas de cima. Só a nível de conhecimento para nós entendermos e continuarmos aqui. Então nós vemos que na Bíblia Deus sempre, antes de aplicar o juízo, sempre Ele levanta os seus profetas para pregoar o arrependimento. Sempre Deus vai fazer isso. Pastor Cristo, o que tudo isso tem a ver conosco? Nós trazemos um pano de fundo aqui, a vida de Noé. Nós trazemos aqui o entendimento sobre os dias, né, que Noé e sua família ficaram na arca. E eu quero fazer uma comparação hoje com os dias que nós estamos vivendo. Eu quero trazer algumas lições que nós podemos aprender, não somente por causa da pandemia, por causa do coronavírus, mas na nossa vida, mas no nosso cotidiano, mas naquilo que nós estamos vivendo dia a dia. Porque muitas vezes nós debruçamos nesses textos e parecem histórias simplesmente para crianças, parecem histórias, contos de fada, contos mitológicos, mas são lições reais que nós precisamos aprender, lições tão poderosas. Já estou adiantando a minha pregação aqui, que até mesmo Jesus usou a história de Noé para pregar e para anunciar a sua volta e o fim dos tempos. Queridos, e o que essa história poderosa e maravilhosa, a galera gosta quando eu falo isso, né? Poderosa e maravilhosa, mas o que isso vem trazer para nós? Que lições nós podemos aprender? Eu tenho algumas lições aqui e eu quero decorrer um pouquinho com você, algumas coisas que o Senhor falou no meu coração. Uma das coisas que eu prestei bem, né, o Senhor colocou no meu coração, eu estava prestando atenção, é que a palavra de Deus fala que Noé andava com Deus. É interessante que um pouquinho para cima nós vamos ver que esse termo foi usado por um outro personagem poderoso chamado Enoque, é isso? Que a Bíblia fala que ele andava com Deus e Deus, né, o arrebatou. Mas Noé semelhantemente andava com Deus. Ele não somente andava, mas ele ouvia Deus, a ponto de ele ter o seu ouvido atento ao Senhor, numa época onde o mundo era corrompido, onde as pessoas estavam corrompidas, mas Noé ele andava com Deus, ele ouvia Deus, a ponto do próprio Deus compartilhar com ele os seus planos, a ponto do próprio Deus falar e ele ouvir, com entendimento e com graça diante dessa situação. Uma das coisas que eu aprendo com Noé, eu gosto muito, o pastor Fê falou semana passada, se eu não me engano, sobre Daniel, e a postura de Daniel diante da Babilônia. Eu preguei várias vezes para jovens falando sobre isso, que Daniel era jovem, não tinha um pastor, não tinha um líder, não tinha alguém apontando para ele, mas a vida dele era ele com Deus, ele fazia as coisas porque, como Noé, ele andava com Deus. Noé também ele andava com Deus. Noé não tinha uma igreja, Noé não tinha um templo que ele ia de quarta e domingo, Noé não tinha um pastor, não tinha um guru espiritual, Noé não vivia dentro de uma religiosidade, muito pelo contrário, Noé vivia num tempo perdido, pessoas perdidas, pessoas corrompidas. E muitas vezes, trazendo para a nossa realidade agora, muitos de nós, confesso, até mesmo eu, ficamos um pouco perdidos porque tirou de nós o tempo, tirou de nós o culto de quarta, o culto de domingo, na sua igreja, não sei se é de quinta ou outro dia da semana, e às vezes nós relaxamos, nós não oramos mais, nós não lemos mais a Bíblia, nós não jejuamos, nós não andamos mais com Deus, porque muitas vezes nós precisamos de circunstâncias para nós andarmos com Deus. Mas o que eu aprendo com Noé, com os grandes da Bíblia, com os nossos irmãos na fé da Bíblia, que eles não precisavam de situações para eles andar com Deus, mas eles andavam com Deus pela fé. Eles reconheciam quem Deus era, reconheciam quem eles eram, e eles andavam com Deus. Torna a dizer, era uma graça, eles reconheciam a graça de Deus sobre eles. Eles não eram super-heróis. Eles podem ser chamados heróis da fé, mas eles só eram heróis da fé por causa da graça de Deus. Meus amigos, meus irmãos, não sei quanto tempo a quarentena vai continuar. Nós tivemos um bate-papo pelo Zoom, uma ferramenta poderosa aí que hoje nós temos acesso, e nós conversamos com a liderança essa semana, e nessa conversa nós estávamos falando que durante esses 40 dias, todos nós estávamos perdidos, não sabia o que ia acontecer, não sabia como que era, não sabia se ia voltar ou se ia morrer, mas
Pode ser que volte amanhã, pode ser que volte daqui uma semana, pode ser que volte daqui um mês, mas o nosso desafio como a liderança da igreja, até aqui nós agimos de um jeito. Como nós vamos agir daqui em diante? Como vai ser a nossa postura? Porque nós estávamos totalmente inseguros. Agora nós, eu tenho falado aqui que o ser humano ele tem uma facilidade de se adaptar com as circunstâncias. E o meu maior medo é que nós se adaptemos com esse momento, mas no sentido de que nós ficamos mal acostumados em relação às nossas disciplinas espirituais, à nossa vida com Deus. E o meu clamor com a liderança, e nós juntos, nós estamos falando que a partir de agora nós temos um novo cenário, e nós precisamos olhar para trás do que nós vivemos, corrigir algumas coisas e andar pela fé mediante aquilo que vai acontecer. Talvez nós não sabemos. É interessante que Noé, ele andava com Deus, ele foi obediente a Deus e mesmo assim ele não foi poupado. Deus Todo-Poderoso, ele podia fazer qualquer circunstância e poupar a vida de Noé. Ele podia pegar a família de Noé e falar assim: eu vou tirar os seis. Ele tinha feito isso com Enoque, mas ele podia ter feito outras formas. Falar assim: sei lá, dar um sono em você, eu vou fazer vocês desaparecer, depois do delúvio, depois desaparece. Não sei, fazer um monte de situações. Mas o Senhor derramou graça sobre Noé e sobre a sua família, mas permitiu que ele participasse de todo esse processo. E imagine o processo: construir a arca, não sei se durou um ano ou se durou 120 anos. Construiu a arca, teve um trabalho violento nessa construção. Creio que a família, sua família o ajudou. Além de construir a arca, ele, uma palavra de Deus, que nós vemos, ele pregava por sua vida, talvez ele anunciava também o arrependimento através da sua vida e através dos recursos que ele tinha. Mas Noé passou por todo esse processo. A sua vida, a sua família foi poupada, mas o processo ele teve que passar. Eu anotei aqui: Deus sempre vai providenciar um escape. Para Noé, Deus providenciou uma arca. Para muitos outros da Bíblia, Deus providenciou outras coisas, como para Abraão, no monte que queria sacrificar Isaac, Deus proveu o carneirinho. O nosso Jeová é o Jeová Jireh. Ele sempre vai prover na nossa vida, ele sempre vai dar um escape, ele sempre vai trazer um substituto. Como aconteceu com a nossa salvação, éramos para nós estarmos mortos, ele providenciou Jesus Cristo, o Cordeiro Santo e Imaculado, para morrer em nosso lugar, para nos salvar. Uma das coisas que nós temos que ter em mente: a nossa vida, o Senhor pode nos poupar, a providência o Senhor vai entrar, mas existem processos em que nós vamos ter que passar. Até rimou, né? Não é para rimar, mas até rimou. Mas alguns processos nós temos que passar. Ponto 3 que eu coloquei aqui, e esse ponto eu queria mexer um pouquinho com você que está em casa, você que está aqui, meus pastores, meus amigos, nós temos falado bastante sobre isso. Noé ele teve uma posição diante da sua família, e eu estava falando isso, não lembro se eu falei com o pastor Pedro, com o pastor Rafa, nós estávamos conversando essa semana e eu falei sobre isso. Dei spoiler fala, né? Da mensagem para ele, e eu estava falando assim: imagine a situação de Noé. A Bíblia fala que Deus falou com Noé, e Noé, ele tinha que passar essa informação para a família, chegar para a esposa poderosa: ó, querida, minha princesa, vai chover. Mas o que é chuva? O que vai? Vai chegar água, vai inundar a terra, o bicho vai pegar, e eu preciso que você confie em mim. Você está ficando louco, velho, você já tem mais de 600 anos, você já está ficando biruta. Não, mas vai chover, e eu preciso que você entenda que eu tenho que construir uma arca. Com certeza tem que ter tempo, cara. Ele teve que, por isso que eu quero que você entre comigo na história. Para construir a arca, ele teve que largar um monte de coisa das suas tarefas da família. Ele teve que largar um pouquinho a esposa, largar os filhos. Apesar que os filhos aqui, depois no cálculo você vai ver, eles eram tudo novinhos, um tinha 100 e pouquinhos anos, então, talvez entenderia. Mas aí ele teve que falar para os filhos e para a esposa dos filhos que ele ia construir uma arca. Talvez ele ia falar: eu preciso da ajuda de vocês, não somente precisar da ajuda de vocês, eu preciso que vocês estejam comigo, eu preciso desse apoio, eu preciso que vocês sejam meu suporte nesse momento. E sabe o que é interessante? A Bíblia ela não esmiuça nada do assunto, mas nós vemos que Noé entra com sua família na arca.
Sabe o que eu aprendo aqui? A posição da família, a posição do marido, a posição do sacerdote, a posição do homem de Deus em sua casa. Queridos, eu estava lendo essa passagem que a minha esposa está assistindo em casa, e eu falei, eu não posso pregar isso sem falar com a minha esposa. E esses dias lá em casa, daí eu estava pensando nessa mensagem, e a Lê estava na cozinha, eu aproveitei o clima legal, tentava trocando uma ideia, eu falei, moço, seguinte, vou pregar sobre Noé, e estava falando com isso, e olha a posição do marido, do macho alfa, do homem, do sacerdote. Cara, como nós vemos famílias sendo destruída, sendo desorientada, não sabendo permanecer na circunstância, porque os papéis e os valores estão trocados. Amados, muitos podem ficar bravos comigo agora, mas na Bíblia existe um caminho de obediência, existe um caminho de unção, de poder, onde que o homem na família ele tem um papel essencial. Ele tem um papel de sacerdote. Eu não estou querendo dizer aqui que a mulher tem que ser escrava, não é isso. Eles estão na mesma missão. Nós falamos isso em casamento, nós falamos aqui, mas o reino de Deus ele traz para nós uma reposição da família. E como família nazarena, nós precisamos entender isso. Marido, você que está em casa agora, marido, que você que está aqui conosco agora, você precisa entender a sua responsabilidade de orar pela sua esposa, de orar pelos seus filhos, de ter um papel importante, porque pode acontecer como aconteceu de Noé, de Deus falar com você, a sua esposa vai te ouvir, os seus filhos vão te ouvir. Eu não sou contra, tem famílias onde a esposa se destaca, o filho se destaca, mas biblicamente falando, há um processo e há um caminho de bênção, e biblicamente falando, nós sabemos que existe uma posição do marido, existe uma posição da mulher e uma posição de filhos. Nós estávamos conversando esses dias, e com um grupo de pessoas, nós estávamos falando, no qual a filha, ela tomava conta da casa, porque ela trabalhava e ela ajudava na sua casa, ela dava dinheiro na sua casa, então ela tinha voz maior para o seu pai, ela tinha voz maior para a sua mãe, ela tinha voz maior na sua casa. E sabe o que aconteceu? Ela leva isso para o casamento, e aí ela não consegue se submeter ao marido, e você vê como que as coisas se tornam difíceis. Outro momento nós vamos entrar um pouco mais sobre esse tema, mas eu quero falar para você, aprenda, porque isso falou muito no meu coração, a posição de Noé em relação à sua família. Imagine Noé posicionado, falando assim, ó, esposa, vai acontecer isso, vai acontecer, pode ter sido reclamação, pode ter tido murmuração, pode ter acontecido um monte de coisa, a Bíblia não relata, mas o que nós vemos é que Noé e sua família entrou na arca, amados. E para ele construir a arca, ele precisava de tempo, ele precisava de paciência, ele precisava de apoio. O reino dos céus, o reino de Deus para nós é a restauração da família, a restauração dos papéis, a restauração do papel de cada um na sua família. Vou dar oportunidade aqui, que nós estamos chegando na reta final. Nesse processo, Noé permaneceu fiel. Noé não tinha uma certeza, ele não tinha uma data, ele não tinha um plano. Noé ele tinha uma palavra. E ele foi fiel a essa palavra, e ele entrou na arca, e sua família entrou na arca. E é interessante que, em meio a tudo que estava acontecendo, em todas as incertezas que ele tinha, ele estava em meio à tempestade, em meio à correnteza, em algo que nunca foi visto. Noé permanece fiel, ele é obediente ao propósito. Noé não entendia, mas tem momentos que nós estamos falando aqui, tem momentos que nós não entendemos, mas nem todo momento nós somos chamados para entender. Tem momento que nós não entendemos, nós somos chamados a obedecer. Então, meus amados, eu quero falar algo para você. Se talvez em meio a todas as coisas que estão acontecendo você não está entendendo, eu confesso para vocês que eu não estou entendendo. Eu tenho um comércio, minha esposa tem um comércio, faz 2, 3 anos que nós temos uma luta nesse comércio. Vou abrir o coração aqui para vocês agora. E nós fizemos alguns empréstimos, algumas coisas para poder alinhar. E eu confesso para você que alguns meses antes da pandemia, as coisas estavam começando a se encaixar. As pessoas que estão mais próximas de mim sabem. Estava começando a se encaixar.
E aí vem a pandemia, não pode trabalhar, não pode fazer, não pode isso, não pode aquilo e tal. Eu confesso para você que meu coração começou a ficar desesperado. Eu sou pastor, mas eu sou humano. E aí as coisas foram acontecendo e Deus foi abençoando e tal. E nós estamos nessa certeza. Até agora o Senhor tem dado graça. E eu acredito que Ele vai continuar dando graça. Vai acontecer, não sei que jeito, mas vai acontecer. Como acontece com o pastor Rafa, que trabalha para ele mesmo, né? Não tem... no caso, como que eu falo a palavra? Salário fixo. Não tem o salário fixo. Obrigado, pastor. Então nós sabemos que nós devemos ter certeza, mas em momentos em que nós não entendemos, nós precisamos obedecer. E nesse momento que obedecer é ouvir a voz de Deus, é continuar caminhando, é ter o culto na nossa casa, um culto racional, um culto que eu entregue a minha vida ao Senhor, um momento de oração, um momento de adoração, um momento, sabe, um monte de gente fazendo live. Cara, faz uma live com a sua família, sabe? Chama os seus filhos, ora por eles, ora pela sua esposa, começa a conversar. Põe o prato na mesa, começa a se alinhar aí sobre esse papel, fala sobre o papel do homem, sobre o papel da mulher, sobre o pai, sobre o espírito, começa a organizar, põe ordem na casa. Não é férias, não é férias. Em meio à turbulência, Noé tinha tarefas. Vamos voltar um pouquinho no texto? 700, sei lá, perdi. 72 mil criaturas. Vamos viajar um pouquinho? Um ano. Como que era para alimentar todos esses bichos aí? Como que era para limpar todos esses bichos aí? Imagina a sujeira que eles faziam. Fezes, urina, vômito. Agora vamos pensar assim, ó. Em meio à turbulência existem obrigações. Não dá para você dormir e falar, hoje eu não quero acordar. Cara, nós temos que viver, nós temos que caminhar. Eu posso trabalhar, eu não posso. E mesmo nós temos que colocar nossos olhos, nossos pés firmes, nossos olhos fixos e caminhar na palavra de Deus. Imagine a situação, vamos imaginar, porque é legal falar assim, a arca de Noé, o dilúvio e tal, mas analise ponto a ponto. Imagine 4 homens, 4 mulheres, 72 mil bicharadas lá dentro. Imagine eles, eles tinham que se preocupar em cuidar uns dos outros. Em um ano, não tem dor de cabeça? Em um ano, mulher não menstrua? Imagina a mulher menstruada no meio das homaradas, imagina a mulher do TPM, cara, no meio de um monte de bicharada, no meio dessa circunstância. São fatos engraçados, mas é verdade. Não tem dias que você acorda legal, que você acorda triste, mal-humorado, que você não está com vontade de sair na rua. Eles não tinham o que fazer, eles estavam dentro da arca, cheio e tinha que fazer. Hoje eu não vou limpar. Aí a esposa de Noé briga com ele, hoje eu não vou limpar lá as fezes do elefante. E aí? Vai ficar lá? Hoje eu não vou limpar, fulano vomitou de novo, eu não vou. Imagine o procedimento e em meio a toda turbulência que estava acontecendo lá fora, existia algo que eles tinham que continuar fazendo lá dentro. Mais de 370 dias, Noé continua com as suas tarefas, com a sua obrigação. Noé não estava num cruzeiro. Se fosse um cruzeiro, né, bem legal, tudo pago, lazerzinho, né, 370 dias e tal. Eu fui no cruzeiro, amados, fui por 2 vezes. Cara, eu me sentia rico, eu achei que eu estava no Titanic, porque aí, é um lugar chique que tem, né, e aí você já foi, Rafa, já foi no cruzeiro? Não, estava bebendo uma latinha de coca assim, ó, de repente você coloca do lado, você deixa mais de 2 minutos a latinha de coca, você olha do lado, já tiraram a latinha lá e colocaram uma gelada para você, opa! Aí você vai tomar banho assim, então você joga a toalha no chão, porque daí outra pessoa vem jogar uma toalha limpinha. A sua cama, você acaba de acordar, vai tomar café, você volta, sua cama está arrumada para de dia, depois para de noite. É algo, se você tiver a oportunidade, vá. Mas Noé não estava no cruzeiro. Noé estava com uma turbulência poderosa lá fora e tarefas e missões dentro. Nós não estamos no momento de descanso, de férias. Está acontecendo uma turbulência lá fora. Está acontecendo coisas entre nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. E nós precisamos nos posicionar firme. Nós precisamos limpar as cacas, nós precisamos limpar os vômitos, nós precisamos cuidar um do outro. Nesse momento nós temos que refletir em tudo isso e Noé traz isso para nós. E as considerações finais aqui, eu vejo que o que Deus faz por Noé, para Noé, o
que Deus faz em Noé, eu gosto muito dessa frase, o que Deus faz por nós é para nós, e o que Deus faz em nós é para a humanidade. Em toda a Bíblia, hoje eu olho com essa cosmovisão, em toda a Bíblia eu acho os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Em todas as circunstâncias, em todos os personagens bíblicos, eu vejo a palavra de Deus nos direcionando a amar a Deus e amar ao próximo. Noé estava fazendo algo para ele e para sua família, mas também através dele toda a humanidade seria abençoada. Através da sua obediência, todas as pessoas ao redor seriam abençoadas. A família de Noé era uma representação da família restaurada no reino. Através de Noé, Deus deu um novo começo para a humanidade, uma nova vida para a humanidade. Quando nós somos salvos em Cristo Jesus, Deus deu um novo começo para mim e para você. Deus deu uma nova vida para mim e para você. O que nós estamos fazendo com essa nova vida? Nós estamos continuando, né? Porque às vezes quando a gente vê lá Nicodemos falando com Jesus, e às vezes nós estamos igual Nicodemos, achando que nós vamos voltar para o ventre da nossa mãe, nascer de novo. Não, amor. É uma vida de fé, é uma vida de entrega, é uma vida em que nós não vamos viver mais para nós mesmos, é uma vida que nós vamos se debruçar para o Senhor, é uma vida em que nós precisamos andar com Deus, amigos. Vai ser momentos difíceis, vai ter um momento que parece que a gente está sozinho, mas nós precisamos agarrar na palavra de Deus que diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Tem dia que parece que está sozinho, tem, como diz, né? Tem dia que parece que é noite, mas o Senhor está conosco. E nessa nova vida, o Senhor está construindo uma história em nós, para as pessoas ao nosso redor, para que nós possamos cumprir o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo de nós mesmos. Nós precisamos entender que a nossa nova vida não é mais para mim, não se trata mais de eu, mas se trata do nós. Se trata de, como Jesus diz, eu entrego, eu morro pelos meus amigos, eu sei que é difícil. Pastor Cris, em que grau você está? Talvez eu estou começando isso, talvez cada um de nós, mas nós precisamos ter essa mente transformada, de que a nossa vida não é mais nossa vida. Por isso que a palavra de Deus vem falar que eu preciso morrer para mim mesmo, que aquele que quer ganhar a sua vida perde. É porque eu não vivo mais para mim, mas eu vivo por nós. E sabe o que acontece no final? A história de Noé é contada por Jesus. Qual história nós vamos contar a hora que acabar esse momento de pandemia? Esse momento em que nós ficamos na nossa casa, esse momento em que nós talvez mexeu nas nossas finanças, talvez não, quase na certeza que mexeu nas nossas finanças, mexeu na nossa rotina, mexeu talvez até mesmo no nosso eu mesmo, em tudo que mexeu. Será que Jesus pode contar a nossa história? Será que Jesus pode contar a sua história? Os dias de Noé traz uma lição que Jesus ele usa em Lucas 17, 26, 27. Ele fala assim, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem, ou no fim dos tempos. Aí ele fala assim, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O que eu aprendo com Noé no final de todas as coisas, que Jesus ele exemplifica aquela geração como a geração dos fins dos tempos, do retorno do Senhor Jesus, do Messias, do prometido, onde que as pessoas viviam comendo, bebendo, casando, dando-se casamento. Será que nós vemos algo em comum? Mas pastor Cris, isso é errado? Não, isso não é errado. É errado comer, é errado beber? Não. É errado casar, dar-se casamento? Não. Mas sabe qual é a diferença? Porque esse povo, essa geração, vivia somente para isso. Era ali que estava o seu tesouro, era ali que estava todo o seu investimento, era ali que estava toda a sua herança, em comer, em beber, em casar e em dar-se em casamento. Eles não tinham uma construção celestial, como a palavra de Deus diz. Ele não pensava no futuro.
a tal ponto de Noé pregar arrependimento, pregar o dilúvio, e eles não se preocuparem, porque as suas vidas estavam voltadas para beber, para comer, para casar-se e para dar-se em casamento. Diante de toda a preocupação, onde nós estamos construindo, onde nós estamos investindo, onde nós estamos colocando a nossa herança, onde nós estamos depositando toda a nossa herança. Muitas lições nós aprendemos com esse texto, mas eu quero dizer que não é o fim. Não quero pregar que finalizar com Jesus falando sobre os fins do tempo, falando que a pandemia, eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas algo que eu quero trazer é que os fins do tempo é real, e que muitas vezes nós estamos preocupados com a pandemia, nós estamos preocupados por causa da comida, nós estamos preocupados por causa da bebida, por causa do casamento, por causa das coisas materiais, mas esse momento é um momento em que nós precisamos meditar nas coisas celestiais, em investir a nossa vida no Senhor, em andar com Deus, como não é feito, e sua história foi contada. Feche seus olhos onde você está, feche seus olhos, comece a pensar esses 45 dias de pandemia que nós já atravessamos. Talvez nós vamos ter mais uma semana, mais duas, mais um mês, eu não sei. Mas se for da mesma forma que foi esses 40 dias passados, vai ser algo legal. Você andou com Deus. Eu não estou aqui julgando, eu não estou aqui jogando peso sobre você, eu estou aqui simplesmente fazendo você pensar. Eu como pregador do Evangelho, eu como uma pessoa que ora a Deus pedindo para que o Senhor dê uma palavra para a igreja, para os meus irmãos, eu quero fazer você pensar, para que, como Noé naqueles dias que estava construindo a arca, e pessoas estavam dispersas, se preocupando com bebida, se preocupando com comida, talvez você não está preocupado com as coisas seculares, com as coisas do mundo, mas talvez a sua cabeça está somente aprisionada. E o que você vai fazer se você não vai ter dinheiro para pagar aquela conta? O que você vai fazer se faltar comida? O que você vai fazer se não tiver dinheiro para a escola? Se não tiver dinheiro para pagar a prestação? Eu sei que tudo isso é importante, amado, mas eu quero dizer para você que aquele que começou a boa obra em nossa vida, Ele é fiel para completá-la. O que nós precisamos fazer nesse momento é andar com Deus. O que nós precisamos fazer nesse momento é ouvir Deus, é obedecer a Deus. E se nós estivermos nesse caminho, o Senhor vai suprir as nossas necessidades. O Senhor vai enviar irmãos, o Senhor vai abrir as portas da igreja, o Senhor vai fazer algo. Eu não sei, mas nós precisamos sair dessa arca mais forte. Nós precisamos sair dessa quarentena mais forte. Nós precisamos sair desse tempo mais firmes com o Senhor do que nunca. Pai, em nome de Jesus, quero orar para a igreja, quero orar para os meus irmãos que estão assistindo, aqueles que irão assistir, quero orar para os meus irmãos que estão aqui, Deus. Que essa palavra não seja simplesmente mais uma palavra, mas que ela venha mexer com a gente, Deus, da maneira que nós estamos encarando tudo isso, porque como nós temos ouvido, nós temos falado também, esse momento de pandemia apontou o nosso coração, e isso não é ruim, isso é bom, porque é o momento que o Senhor permite para que nós nos arrependamos. Pastor Cris, mas eu já sou salvo. Mas aqui nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de já desfrutar da salvação, já desfrutar da eternidade. Nós já somos em Cristo Jesus, nós já temos, nós já somos eternos. E há algo que o Senhor quer fazer em nós, através de nós. Por isso Ele não nos arrebatou como Ele arrebatou Enoque. Por isso Ele não nos levou ainda como Ele levou Elias. Mas como o Senhor tinha planos e propósitos para esses personagens da Bíblia, para os heróis da fé e muitos outros, o Senhor tem um plano e um propósito na minha vida e na sua vida. Pai, enche-nos de coragem, Senhor, enche-nos de fé. Senhor, eu quero orar, Deus, orar para aqueles que estão enfermos, seja doença, ó Deus, física, seja doença emocional, seja doença psicológica, ansiedade, síndrome do pânico. Eu sei que tem amigos, ó Deus, que já estão passando por essa circunstância, porque infelizmente deixou-se levar. Mas Pai, eu quero pedir para que o Senhor alcance aonde eles estiverem, em nome de Jesus.
Pai, eu sei que tem amigos ansiosos por causa do salário, por causa do trabalho, por causa da comida, por causa das contas, e eu não estou pregando aqui para não esquentar a cabeça e para deixar que exploda, para deixar que arromba. Não é isso, Senhor. O que eu estou pedindo, Deus, é que nós possamos, em meio a esse momento, confiar no Senhor. Em meio a esse momento, que nós possamos, em nome de Jesus, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Agora não tem o pastor, não tem o pastor perto, agora não tem a igreja aberta, agora não tem a rotina da igreja, mas o Senhor continua sendo o mesmo, o teu Espírito continua operando em nós, através de nós, no nosso lar, na nossa casa. Espírito Santo de Deus, começa a convencer-nos, ó Deus, do pecado, da mentira, do juízo, da maldade. Talvez, ó Deus, nós achamos que nós estamos salvos, nós estamos numa zona de conforto. Pai, em nome de Jesus, para construir a arca, não podia ficar na zona de conforto, para cumprir as promessas de Deus, para cumprir ser obediente a Deus. Ele não podia ficar na zona de conforto, ele tinha que abrir mão de algumas coisas. Senhor, eu oro para que nós possamos ter entendimento daquilo que nós precisamos abrir, organizar, conversar, se posicionar, para que o Senhor venha agir na humanidade através das nossas vidas. Levanta Noé aqui nesse lugar, levanta Noé, Senhor, na família Nazareno, levanta Noé, ó Deus, das pessoas que estão nos ouvindo, Pai, Noé que preguem a Tua palavra, que andem com o Senhor, que obedeçam ao Senhor e que passem pelo momento de tribulação, Senhor, cumprindo as suas tarefas, fazendo o que foi chamado para fazer, honrando ao Senhor em todas as coisas. E eu tenho certeza que o Senhor vai prover, que o Senhor vai enviar, ó Deus, e vai guardá-los, ó Deus, de todo juízo, de tudo aquilo que vem para matar, para roubar e para destruir. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa. Nesse Espírito, nós estamos encerrando a nossa live. Nós vamos ter aqui, aqui na igreja, com alguém, os amigos que estão aqui, mais uns 10, 15 minutos de oração. E eu queria pedir para que você que esteja na sua casa, aproveite esse momento. Vai acabar a live aí, põe uma música que faz você entrar na presença de Deus aí, e ore com a gente. Nós temos esse momento, que é o momento que o Senhor preparou para nós orarmos pelo Brasil, orarmos pelo nosso país, orar pela nossa cidade, orar pelos nossos governantes, orar pela igreja. Que o Senhor possa vir ao nosso favor, que nós possamos permanecer em oração em nome do Senhor Jesus. Posso já dar recado, pessoal? Antes de a gente iniciarmos o momento de oração, quero dizer que quarta-feira nós estamos novamente aqui com a nossa live a partir das 20 horas. Eu quero, no próximo domingo, nós estamos aqui às 19 horas, Hideout também, pessoal, no sábado, depois vai ter nas informações durante a semana aí. Eu quero agradecer você que tem sido fiel. Mês de abril nós não fechamos ainda, mas nós podemos ver aqui, ao vivo, está de cabeça. Nós podemos perceber que Deus tem nos abençoado através da vida dos irmãos. Continue sendo fiel, amor. Continue sendo fiel, mais do que nunca nós precisamos Santa Ceia, manter as nossas contas e tal. O pastor Rafa lembrou aqui que no próximo domingo é a Santa Ceia. Provavelmente nós vamos ter algumas estratégias como teve outra vez, depois a gente fala no grupo, fala com vocês. E esteja junto com a gente, tá bom? Qualquer coisa, qualquer informação, procure os pastores, procure a liderança, estamos juntos. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Continue com a gente em oração, em nome de Jesus.